A gente está falando aqui dessa derrota da seleção brasileira, 2-1 para a Colômbia. O Brasil que começou muito bem. Eu gostei da jogada do gol pela construção. Um gol até com toque do Fernando Diniz, jogada bem rápida. E terminou muito mal o jogo. Sofreu 23 finalizações, 10 dessas finalizações do Luiz Dias, estava infernal, jogou muita bola, 2 gols de cabeça. Acho que a defesa do Brasil falhou no encaixe da marcação. Marcaram um centroavante, deixaram espaço para o Luiz Dias nas 2 bolas cruzadas para a área. Assistência do Rames Rodrigues, que joga aqui no São Paulo. O torcedor do Tricolor Paulista ficou empolgado aí com a atuação do Rames Rodrigues. Mas a gente falando dessa metodologia de trabalho do Fernando Diniz, que sempre leva muito tempo, né? Não é do dia para a noite que os jogadores conseguem assimilar as ideias do Fernando Diniz. Eu sinto que ele está tentando copiar o trabalho do Fluminense na seleção brasileira, sendo que na seleção é um trabalho a curto prazo. Contrataram o Diniz, Piperno, para ele conquistar resultados antes da chegada do Ancelotti. E os jogadores ainda estão assimilando as ideias dele, né? É diferente você treinar o clube da seleção. É o que eu sinto nesse começo de era do Fernando Diniz, Piperno. Olha, Pedrinho, no próprio Fluminense, na Libertadores, foi um grande momento da carreira do Fernando Diniz. Na própria Copa Libertadores, houve lá um momento em que o Diniz fez uma mudança importante no time. O Fluminense jogou muito mal as 2 partidas contra o Argentino Júnior. Poderia ter sido eliminado lá. No jogo da Argentina, o Fluminense perdia e era envolvido, corria sério risco de sofrer uma derrota mais contundente, até que houve aquele lance lá da expulsão do goleiro do time argentino, não podia mexer mais, foi um jogador da linha para o gol e tal, e o Samuel Xavier achou o gol de empate. Aí, vem para o jogo do Rio de Janeiro, de novo, o Fluminense joga muito mal, foi envolvido em parte daquele jogo, mas o Fluminense naquele dia contou com uma arbitragem camarada, né? Correram lá os 2 lances envolvendo os 2 pênaltis reclamados, aquela jogada em que muita gente entendeu que o André deveria ter sido expulso e tal, mas depois o Fluminense foi lá e no finalzinho ganhou o jogo. Aí, o que o Fernando Diniz faz pro jogo seguinte? O Fluminense vai pegar o Olímpia, que tinha acabado de eliminar o Flamengo. O Diniz vai e faz uma alteração no meio-campo, recuando mais o André e colocando o John Kennedy. Aí, como o primeiro jogo foi no Maracanã, falei, bom, é um excesso de risco, porque ele vai jogar com 2 caras abertos, o Cano, agora o John Kennedy, e ele tem o Ganso no meio campo, ou seja, são 5 jogadores de vocação ofensiva, então acho que é um time muito exposto, mas vai lá, vai jogar no Rio de Janeiro, contra um time que vai ficar retrancado a maior parte do tempo, então ele fez uma boa vantagem. Quando o Fluminense foi jogar no Paraguai, eu falei, bom, agora eu imagino um Fluminense mais convencional. Ele deve tirar o John Kennedy, voltar, reforçar um pouquinho o meio-campo. Ele não fez nada disso. De novo, aquele Fluminense agressivo e foi lá e ganhou do Olímpia com todos os méritos e tal. E o time embalou. O time fez de lá para frente uma Libertadores muito boa. Então, esse tipo de coisa, ele não tem tempo ainda para implantar na seleção brasileira. Na seleção brasileira, vai ser muito de experimentalismo, por enquanto, porque ele não conhece bem o grupo. É diferente, por exemplo, do técnico da Colômbia, que também não é alguém que tenha lá que esteja no cargo há tanto tempo assim, embora tenha assumido antes dele, mas o Alonso foi auxiliar do Pekerman. Então ele já trabalhou com muita gente desse grupo e tal, então ele conhece melhor o grupo. E aí tem algo que o Flávio falou que eu acho que é fundamental a gente entender. Por exemplo, se o Brasil fizesse na era Tite um campeonato de pontos corridos aí, provavelmente o Brasil seria campeão na maioria das vezes, porque era um time que perdia pouquíssimas vezes. Agora, para jogar uma competição mata-mata de tiro curto, por exemplo, contra a Colômbia, o Brasil não tem uma grande vantagem. O Brasil, para ganhar da Colômbia aqui na Copa do Mundo de 14, foi um 2-1, né? Nossa, duríssimo. Depois, em 15, a Colômbia eliminou o Brasil. Então, desde lá para frente, Brasil e Colômbia sempre fizeram jogos duríssimos. O Brasil já empatou, por exemplo, lá em Barranquilla, em outras eliminatórias. Então, não é novidade que o jogo seja muito, enfim, confronto seja muito difícil. E aí,
Você enfrenta uma seleção cujo técnico conhece um pouquinho melhor o grupo, então essa seleção ela tem variações que o Brasil não consegue fazer. Então o começo do Brasil foi muito bom, sim. O Brasil fez o gol aos 4 minutos, mas perdeu uma grande chance aos 2. O Vinícius com uma função diferente de todas as outras que ele exerceu em seleção brasileira até hoje. Então ele voltava, muitas vezes ele vinha buscar a bola no campo de defesa pelo meio, às vezes se tornava um meia até de criação pelo meio, às vezes passava pelo lado. Ou seja, era um jogador de movimentação muito intensa, diferente e surpreendente para o time colombiano. Aí ele se machuca, o Brasil perde esse trunfo também. Só que a Colômbia observa isso, e a Colômbia muda uma espécie de um 4-2-2-2. Ela tinha o Uribe, Castanho, ela tinha depois os 2 meias e o Rames jogando muito bem, se aproximando dos caras da frente, e 2 atacantes, Bolívia e o Luiz Dias, enfim, inspiradíssimo. Então, ela conseguia fazer essa mudança tática durante um jogo. O Brasil não. Então, isso também mostra a diferença entre um time mais organizado e outro menos. E esse time menos organizado ainda tem o ônus de não ser um time exatamente talentoso. Ô Flávio, o Fernando Diniz conquistou o espaço dele de maneira merecida e sendo muito fiel a um estilo de jogo. Mas será que a seleção não pede algo diferente? Porque o estilo de jogo do Fernando Diniz é algo que leva tempo. No clube, você ainda entende, é um trabalho a longo prazo, que ele vai ter mais tempo, vai trabalhar sempre com os mesmos jogadores. Será que na seleção, e também pelo que ele foi contratado, próximo jogo contra a Argentina, ao que tudo indica, deve ser o último do Fernando Diniz. Será que não pedir algo diferente nessa seleção, algo mais, não sei, imediatista, Flávio Prado? Bom, 2 coisas, Pedro. Primeiro, o Fernando Diniz não concorda que o processo dele seja demorado. Ele fala que a execução é simples. É claro que os jogadores de fora, que é a base da seleção, estão acostumados no posicional, é mais tradicional lá fora. E ele criou um sistema de aproximação, mas ele nem está usando tanto, né? Você olha o time do Brasil, ele tem variações, não é aquele time, não é, só a seleção não parece tanto com o Fluminense. Mas entendo que os conceitos dele têm que ser usados, sim. Se ele foi chamado para seleção pelos conceitos que ele tem, não tem muito sentido ele usar conceitos diferentes. Então, se esses conceitos não servem, tem que trocar o cara que é o dono do conceito. Você não pode contratar um tenor e querer que ele cante um pagode. Não dá. Tenor canta, né, música clássica. O pagodeiro canta pagode. Cada um faz a sua coisa. Então eu acho que ele fez o que tem que fazer. Tem que usar os conceitos dele. Mas aí não acho também que seja o último jogo, não, viu, Pedro? Tem os 2 amistosos, tem Inglaterra, tem Espanha. Ninguém sabe se o Ancelotti vem ou não vem. Tem um monte de situações de dúvida. Eu acho que tudo passa pelo resultado da Argentina. Se o Brasil ganhar da Argentina, corre o risco do Fernando Diniz ser canonizado. Agora, se perder, mesmo que ganhe jogando mal e tal, eu acho que passa muito por isso. Então, realmente, ontem o Brasil jogou mal. Ontem o Brasil mereceu perder. Isso não se discute. Tenho certeza que até o Diniz reconhece isso. Então, ontem mereceu perder. Mas nós estamos trabalhando muito em cima do resultado, embora tenha sido um resultado merecido. Isso, às vezes, é complicado quando a gente fica muito fechado com o resultado. A classificação não é legal, está atrás da Venezuela, está tudo ok. Mas eu imaginava que demorasse um pouquinho, sim, para você sair do sistema que o Tite adota, que é um sistema bem clássico, né? Poxa, o Tite estava há 8 anos. E, pelo jeito que os caras jogam lá fora, para um sistema diferente, com ideias e com condições diferentes. 5 jogos. Seria um milagre se já tivesse acontecendo tudo certo. Por isso que eu me surpreendi ontem quando o time começou a jogar daquele jeito. Vai demorar um pouquinho. Mas aí ele não vai ter tempo de ficar na seleção. Tá bom. Eu acho que nem a permanência eterna na seleção justifica você mudar os seus conceitos. São exatamente esses conceitos que fazem com que ele seja diferente, fazem com que ele seja campeão da Copa Libertadores. E outros treinadores que, como ele, apareceram, ficaram pelo caminho. Ele é campeão da Libertadores. Ele melhora os jogadores, demanda um certo tempo por isso. Mas com relação a conceitos, se eu fosse ele, não mudaria nada. Sinceramente, não mudaria. Uma adaptação, outra sim. Né? Melhor marcação no meio campo, isso é óbvio, né, que tem que acontecer. Mas fora isso, sinceramente, não mexeria muito nos conceitos, não. Bruno Prado, os laterais continuam sendo um problema, né? Emerson Royal, Renan Lodge, aquela coisa. Se não está dando certo, por que insistir com os laterais? Será que também não podia buscar uma outra formação tática? Não sei, porque isso é algo antigo, já vem desde a época do Tite. Os laterais não estão funcionando na seleção brasileira. O Brasil não tem lateral. Então, para que insistir nos laterais? São ruins demais. Até, eu digo, desculpa. Não, até nos clubes eles são cornetados. O próprio Guardiola,
Nós estamos falando de Brasil. O Guardiola, ele desistiu de laterais. Ele acabou metendo o zagueiro de lateral. Ele desistiu de procurar o Guardiola. E olha que ele tem um cofre infinito para contratar jogadores. Tem jogo que ele coloca 4 zagueiros. Todos. Tem jogo que ele coloca 4 zagueiros. A partir de agora, joga com 4 zagueiros. Ele desistiu de ter laterais. Então, o Guardiola, que tem um cofre infinito, tem um lateral bom lá, você vai buscar. Não tem lateral bom em lugar nenhum. Eu acho que não tem lateral bom no mundo, porque o Guardiola não achou. Então, Mas, Flávio, por que desde 2017, 2018, o Palmeiras não contrata nenhum lateral direito? Sim, Mike e Marcos Rocha desde então. Porque não tem. Exatamente. Você vai achar no mercado alguém melhor que esses dois? Não tem. Pera, no momento que o Guardiola, a gente tinha aquele filme sobre o Manchester City, o cara fala assim, ó, o Guardiola que é um zagueiro. Ele não pede muita coisa, ele pede 2, 3 jogadores por ano. Mas o cara fala, putz, o Guardiola que é um zagueiro. O zagueiro do Guardiola é chato, tem que ter característica própria para saída de jogo. Eles falam isso no filme, né? A reunião da direção, putz, o Guardiola que é um... Não tem, mas também não tem limite de valor. Pode contar. Eu imagino que ele tenha feito isso também com laterais. Lateral direito. Quando apareceu aquele maluco lá, o que foi pro... Que brigou com ele, o português, João Cancelo. Só é louco, né? Ele tinha um louco, ele falou, não, prefiro me livrar do louco. E aí ele começou a... Ele usou por dentro várias vezes. Começou a improvisar. E aí começou a improvisar, porque não tem. Eu acho que é uma posição em extinção no futebol. Meu Deus do céu. Impressionante. E realmente os laterais do Brasil ontem foram de matar. Você pode adaptar, você pode jogar defensivo. Você quer fechar uma linha defensiva, você pode usar zagueiro de lateral, não tem nenhum problema. No Brasil ainda existe um tabu assim de se joga um cara um pouco fora da posição, principalmente quando perde. Quando ganha ninguém fala nada, né? Mas quando perde, mas aí improvisou, usou um cara, inventou. Um jogador profissional tem que estar pronto para fazer outras funções. E para um zagueiro mais rápido, um zagueiro lento tem mais dificuldade, mas para um zagueiro mais rápido e com razoável técnica, não acho que tenha um problema tão grande em jogar como lateral, por exemplo. Não acho que, como para um lateral defensivo, também não acho que não tem nenhum problema jogar mais por dentro, jogar como zagueiro. Isso aí, para um profissional, um primeiro volante, um cara mais marcador, recuar uns passinhos para trás, fazer a zaga, não vejo nenhum problema. Acho que deveria ser uma coisa natural para um profissional de futebol. Na Copa do Mundo, do Catar, até porque o Danilo também se machucou, e na esquerda também o Alexandre machucou durante a Copa, e o Alex Telles também, e nenhum dos laterais do Brasil na Copa eram caras assim que indiscutíveis. O outro lateral era o Daniel Alves, já com quase 40 anos. O Militão jogou 3 dos 5 jogos do Brasil na Copa como lateral direito, né? O Militão jogou contra a Suíça, contra a Coreia e contra a Croácia. Ele iniciou o jogo como lateral direito. E contra a Coreia e contra a Croácia, o lateral esquerdo era o Danilo, né, que é destro, né, porque estava o Alexandre e o Alex Telles machucados. Então, nos 2 jogos de mata-mata da Copa, o Brasil jogou com o Militão na direita, né, um zagueiro, e um lateral direito na esquerda, que é o Danilo. Danilo que na Juventus hoje joga mais como zagueiro, numa linha de 3 zagueiros, do que como lateral, ou ala. Então, você pode adaptar. A França mesmo, que é uma seleção muito boa, na Copa do Mundo, o lateral direito da França foi o Koundé, que é um zagueiro, na teoria, que joga no Barcelona também como lateral. Às vezes o Araújo, o zagueiro uruguaio que fez gol ontem, joga no Barcelona como lateral direito algumas vezes também, principalmente nos jogos com o Real Madrid, porque o Xavi acha que ele tem força e velocidade para o confronto com o Vinícius Júnior. Então, muitas vezes Barcelona e Real, ele bota, nos últimos jogos Barcelona e Real, ele botou o Araújo de lateral direito para bater de frente com o Vinícius Júnior. Então, isso é bem natural, assim, você usar... Isso pode ser feito. O Militão, que eu acho que é o mais adaptado a fazer, está machucado. O Militão, ele seria a opção óbvia para o lugar do Thiago Silva, né, que está com 39 anos, uma zaga Militão e Marquinhos era o natural para o pós-Copa do Catar, e pode ser essa opção de lateral, né? Um cara que está machucado. Então, não tem problema. Acho que o Tite fez essa opção, né? O Tite, principalmente na reta final pós-Copa, quando os pontas firmaram, né? O Rafinha apareceu, o Antony começou a chegar na seleção, o Vinícius, o Martinelli depois, ele usava os laterais como defensores mesmo, independente de serem zagueiros ou laterais. Os 2 laterais brasileiros saíam muito pouco. O lado de campo era um jogo mais posicional, o lado de campo era para os pontas ali, tentarem no confronto, no mano a mano, abrirem espaço na defesa do adversário. A Alemanha fez isso na Copa. O Militão chegou a jogar de lateral direito no São Paulo, gente. Sim. Eu vou precisar fazer agora um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o Bate-Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o aplicativo Panflix, vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Piperno,
É aquilo que eu falei, eu acho que se não tá dando certo com os laterais, e tá difícil achar lateral bom, não tem por que ficar insistindo também, Piperno. Então, mas parece que o futebol brasileiro, alguém escreveu lá como cláusula pétrea que o Brasil tem que usar lateral ponta, usar o corredor com aquele cara que sai lá da defesa e vai chegar ao fundo do outro lado, ou seja, ele vai ficar o jogo todo percorrendo aí uns 80 metros aí de uma área a outra, vai ter saúde para isso, vai ter técnica para isso e ainda vai ser suficientemente bom para marcar. Pera lá, até por uma questão espacial no futebol moderno não dá mais para fazer isso. Não dá mais para o futebol brasileiro jogar como se ainda ele tivesse o Roberto Carlos. Não dá para o futebol brasileiro querer jogar como, por exemplo, se o lateral direito do Brasil fosse um cara forte como o Maicon, ou então alguém rápido, de uma vitalidade incrível como o Cafu. Tudo isso mudou. Agora, em compensação, já que o futebol brasileiro parece que finalmente está chegando à conclusão de que tem que procurar jogador de meio campo que possa exercer todas as funções, olha só, então o lateral ele pode cada vez mais ser um zagueiro, alguém que marque pelo lado sem essa necessidade de avançar tanto, porque ele vai passar a ter, e a tendência vai ser essa, o meio-campista que vai sair mais. Então esse meio-campista ele vai fazer um jogo de aproximação ao ataque com mais frequência do que, por exemplo, a geração anterior. E aí a gente está falando até mesmo de geração que foi campeã do mundo, de volantes que marcavam mais. Agora a gente vai ter jogadores de meio-campo, em tese, mais completos, que possam avançar mais, que possam acrescentar mais ao ataque. E com isso não vai se depender tanto, pelo menos eu acho que não deve se depender tanto, do trabalho ofensivo dos laterais, que não tem esse nível todo. E até porque o futebol mudou, como não falou. Quer dizer, a França, por exemplo, talvez tenha os melhores elencos do mundo, ela mesmo busca outras alternativas. Porque a mesma França, ela não vai achar do nada, por exemplo, não é fácil achar um novo Thuram. E veja, o grande Thuram também era zagueiro. Sim. Fez uma belíssima Copa em 98, mas nós estamos falando de 25 anos atrás, em que a França já tinha esse dilema, resolveu com o Thuram, que era um cara que fazia múltiplas funções, foi campeão do mundo assim, e o Thuram, inclusive, foi o cara que marcou os 2 gols na semifinal lá contra a Croácia. Então, naquele momento, 25 anos atrás, a grande França já tinha esse dilema, resolveu, e nós estamos batendo cabeça e discutindo isso até hoje.